O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele. Ele havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias, que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: Este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim, serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Estamos na 8ª de Natal e hoje meditamos esse belíssimo Evangelho, a apresentação de Jesus no templo. Nós vamos reler esse texto do Evangelho no dia 2 de fevereiro, 40 dias após o nascimento de Jesus. Esse era o costume, de outrora. 40 dias após o parto, deveria se apresentar no templo a criança e os seus pais, particularmente a mãe, para fazer os rituais de purificação e assim também o primogênito, então, que fosse apresentado e consagrado a Deus. E o costume na ocasião era exatamente isso, como se descreve aqui, de fazer uma oferta. E essa oferta que levava o nome de sacrifício, um sacrifício de louvor, um holocausto de oblativo, ofertando a Deus aquilo que Ele mesmo nos deu, lá foram São José e Nossa Senhora para o templo. E vejam que um detalhe passa aqui talvez um pouco despercebido. Levaram apenas 2 pombinhos, 2 pequenos animais para o sacrifício do templo. Coisa que naquela ocasião era tão irrisório, tão pequeno, Outros levavam às vezes rebanhos inteiros e tanta coisa. E de repente José e Maria, na sua pobreza, ofertaram o que lhes foi possível. E ali então se cumpre a profecia tão aguardada por Simeão, esse homem justo, santo, que tinha recebido de Deus essa bondade. Ele viria o Messias. E ele canta essa glória nesse belíssimo cântico, o cântico de Simeão, que a igreja reza todos os dias na sua oração das completas. As completas, que é a oração da noite, que os sacerdotes, enfim, os que prometem rezar a liturgia das horas e que você também é convidado a rezar, já exatamente canta isso. Agora, Senhor, o teu servo pode ir em paz. Os meus olhos viram a salvação que preparastes para todos. A luz que vem para iluminar as nações e glória de Israel, o povo de Deus. É com essa bondade que nós nos despedimos de Deus na oração da noite. E vamos dormir, de algum modo. O ato de dormir, à noite, é uma espécie de morte, porque a gente acorda no outro dia, em princípio, não lembra de nada, Então, é uma imagem da morte, E
Exatamente isso que aconteceu na vida de Simeão. Ele precisava aguardar e ver a glória de Deus para daí então partir em paz. Nós já vimos tantas coisas, né? Estamos vendo situações difíceis, claro, mas na dificuldade, como nós vemos a mão de Deus. Também nós podemos olhar para Cristo e perceber como, de fato, Ele tem sido verdadeiramente o Messias. É preciso, portanto, reconhecer que Cristo é o Messias. Nós, às vezes, ficamos como que cegos, né? Anuviados e não percebemos a grandeza de Deus que passa no nosso dia a dia, que passa nas coisas mais simples e corriqueiras. É ali que Deus quer falar conosco. Nós temos que ter essa capacidade de interpretar os sinais, de perceber que Deus visita e a sua visita é exatamente para nos trazer o Salvador. Com Simeão, nós hoje pedimos a Deus essa graça de que nos deixe partir em paz um dia, cada dia nos dê a sua paz e que nessa terra, nessa vida, possamos ver a Cristo Salvador. Ele já está no nosso meio, nós o reconhecemos nos sacramentos, nós precisamos reconhecê-lo na pessoa do irmão, da irmã, e assim então viver a graça de uma vida realmente na presença de Cristo. Deixa, Senhor, o teu servo partir em paz. Os meus olhos viram a salvação preparada desde sempre. Tenhamos a sensibilidade do olhar para enxergar a salvação, para enxergar o Salvador. Não tenhamos essa cegueira espiritual que às vezes é fruto do nosso pecado, do nosso egoísmo, da nossa miséria, enfim, mas olhemos para além daquela situação que às vezes é difícil, além daquele momento que parece que não vamos vencer, para além. Avante e além, o Senhor nos convida a caminhar com Ele. Com Maria e José também ofertemos a nossa vida diante do altar. Bonito e santo costume que as pessoas têm de fazer as suas ofertas, colaborar com o santo dízimo nas suas comunidades, conforme as suas posses, né, como é o mandamento da igreja, e assim também facilitar para que o louvor de Deus, a obra de Deus, a evangelização aconteça. Portanto, também que tenhamos cada vez mais essa consciência de agradecer, e porque conhecemos, agradecemos, humildemente reconhecemos que Deus fez em nós, também ofertamos o fruto da sua bondade por meio da nossa generosidade. Que Deus te abençoe nesse dia e possas assim vivê-lo todo ele na presença do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.